Meus irmãos, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade. Eu vou falar um pouco do nosso projeto, mas eu queria usá-lo dentro de um estudo de um texto. Então, eu quero convidá-los a abrir Mateus 16. Verso 18 ao 20. O texto diz assim: Também eu te digo que tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu o discípulo de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Amém. É um texto muito familiar, que tem sido, na verdade, um campo de batalha, né, entre a igreja romana e a igreja protestante, entre tradicionais e dispensacionalistas, né? Mas é uma passagem simples, profunda, rica, gloriosa da Escritura. E para que a gente possa entender bem esses versículos, né, é necessário que a gente, na verdade, conheça todo o contexto do mas, né? Isso eu vou deixar o pastor Sérgio falar depois para vocês. Porque eu quero trabalhar apenas uma frase aqui, uma oração dentro desse versículo aqui. Durante séculos, a Igreja Católica Romana usa essa passagem para afirmar que a Igreja ela é fundada ou construída sob Pedro. E fazem dele, então, o primeiro Papa da Igreja, estabelecendo assim a sucessão papal, né, e sendo ele, então, a autoridade divina na Terra. Os protestantes reagiram a isso, né, e disseram que a igreja ela não é fundamentada sobre Pedro, mas fundamentada sobre, ou edificada sobre a confissão que Pedro diz, do verso 16, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, né, e sobre esta pedra, ou essa fala, essa declaração, eu vou fundamentar, é sobre mim. Mas também sobre os apóstolos, né? Porque Pedro é um representante ali, ele está representando aqueles, né? Na fala, esse era o caráter dele, ele era imediatista assim. Alguém falava, ele já dava aquele rompante, já queria responder, né? Então ele responde em nome deles. E é sobre a fundamentação sobre os apóstolos, né? Sobre a doutrina deles, sobre Cristo, que é a doutrina deles. Cristo é a cabeça da igreja. Não há nenhum texto afirmando o papado nessas passagens aqui. E assim se torna uma passagem muito criticada. Dispensacionalistas, por exemplo, dizem que é uma passagem na qual Cristo introduz algo novo. Porque diz, eu vou edificar, eu edificarei, né? Então, eles dizem que é diferente do Antigo Testamento, de Israel no Antigo Testamento. Os tradicionais dizem que é simplesmente o Senhor dizendo que Ele vai continuar a edificar a sua igreja, continuar a construir o seu povo no futuro, como ele fez no passado. Então, houve grandes debates sobre o que são as portas do inferno, do Hades, né? Em que sentido a igreja conquista esses portões. Então, no verso 19 diz que Pedro foi dado a chave do reino. Que chaves são essas? O que ela destranca? O que ela bloqueia? O que significa que tudo que ele liga na terra é desligado no céu? Por que o Senhor disse que não vai dizer para ninguém que eu sou Messias? Tem muitos problemas aqui. Todos eles o pastor Sérgio vai tirar de vocês. Eu quero introduzir o meu projeto, vou falar um pouco do nosso projeto, mas eu queria me concentrar nessa declaração, porque essa declaração do verso 18 é o que tem me motivado no campo missionário, na plantação de igreja. O verso 18, o texto diz, também eu te digo que tu és Pedro, sob esta pedra, e aqui fica, edificarei a minha igreja. Eu edificarei a minha igreja. Esse é o coração da passagem. Tudo que vem depois é ampliação desta declaração.
Uma das perguntas que me fizeram na minha avaliação no presbitério, quando eu apresentei o projeto de plantação da Igreja Presbiteriana em Chácara Brasil, a pergunta foi se eu tinha mesmo no meu coração o grande desejo de edificar uma igreja naquele bairro. É o teu desejo, pastor Gilvan, de edificar uma igreja naquele bairro? Eu pensei por um minuto e disse assim: não, eu não tenho absolutamente nenhum desejo de edificar uma igreja nesse bairro. Quem me fez a pergunta me olhou assim, quase que me fuzilando, intrigado, e ele disse assim: eu não estou entendendo, tu me apresenta um projeto para a plantação de uma igreja, agora tu me dizes que tu não quer edificar a igreja. Eu disse: mas eu não tenho desejo de edificar a igreja, porque Cristo disse que Ele é que vai edificar. Eu não quero competir com Ele, né? Ele que tem que edificar, eu não posso competir com o meu Senhor. Veja, embora seja uma brincadeira assim que eu fiz, mas realmente expressa meu sentimento. Eu não tenho desejo de edificar a igreja de Cristo, ou de construir a igreja de Cristo. Uma vez o Spurgeon vinha caminhando e viu um homem bêbado na sarjeta, e o homem olhou para ele e disse assim: Spurgeon, pastor, eu sou um dos seus convertidos. Aí o pastor Spurgeon olhou para ele e disse: verdade. Porque se você fosse de Jesus, você não estava aí. Você deve ser meu convertido. Nunca esqueci dessa frase que eu li. Creio que há igrejas que os homens estão edificando. Existem igrejas que os homens têm edificado, mas é bem diferente quando é o Senhor Jesus que está edificando. É bem diferente. E eu confesso que eu nunca estive e não estou interessado em edificar igrejas. Eu não estou interessado em truques, em técnicas, em programas, em planos, promoções, em métodos, para que possa de alguma forma garantir uma multidão na igreja. Eu realmente não estou interessado dessa forma, em edificar a igreja. No entanto, eu estou muito, mas muito, muito interessado em fazer parte de uma igreja que Cristo está edificando. E aí então é fabuloso, quando você faz parte do projeto do Senhor. Eu sei que a Bíblia diz que Cristo vai edificar a sua igreja, eu só quero fazer parte desse programa, desse projeto. O Senhor vai edificar a sua igreja, eu quero estar nela. Esse é o meu compromisso, esse tem que ser o nosso compromisso, esse é o nosso trabalho. Então essa é uma passagem muito reconfortante para mim, porque diz que Ele vai edificar, e isso me faz sentir confortável com plantação de igreja. Isso me faz sentir confiante de que o Senhor, Ele vai fazer o seu trabalho e que não vai depender de mim. Graças a Deus que não depende de mim. Se dependesse de mim, não ia sair nada. Eu só tenho que estar no lugar onde eu possa ser usado. Agora veja, se isso é reconfortante para nós, imagina agora para aqueles discípulos. Eles estavam caminhando por aquelas estradas empoeiradas ao redor de Cesareia de Filipos. Eles haviam sido rejeitados pela nação de Israel. Não havia lugar para eles na Judéia. Não havia lugar para eles na Galileia do Norte. Os líderes judeus, religiosos e políticos estavam ambos atrás de Jesus. Ficariam muito satisfeitos se conseguissem matar Jesus. A população esperava apenas um Messias político, militar. Tentaram arrastar Jesus para fazê-lo rei, quando ele multiplicou os pães. Então, aquele povo perdeu o ponto. Então, veja, todo o conceito que eles tinham de reino, como os discípulos entenderam, com toda a gloriosa expectativa que tinham, a expectativa messiânica, a ideia de que o Messias estava vindo e ia se colocar em um trono, o trono de Davi, iria restaurar o domínio de Israel, tendo ali um reino que varreria o globo com toda a pompa, as circunstâncias, glória, grandeza. Toda a expectativa messiânica que aquele povo tinha simplesmente não estava acontecendo.
Na verdade, estava acontecendo o contrário. Eles eram um pequeno bando de nômades, mal equipados, que foram rejeitados, aparentemente estavam indo para lugar nenhum. Eles tinham mesmo que se retirar para algum lugar para tentar encontrar um descanso, privacidade, alguma segurança. E é nesse momento muito especial, quando suas esperanças estão começando a cair, quando elas estão começando a questionar, as expectativas que eles tinham estavam começando a ser questionadas, quando eles estavam se perguntando por que os peritos das profecias messiânicas, os escribas, os fariseus, não acreditam em Jesus. Na verdade, eram os mais venenosos perseguidores dele. A coisa toda era estranha para os discípulos. Parecia que o Senhor não estava construindo seu reino. Pelo contrário, então, se você notar o verso 21 do texto, por um momento, se as coisas fossem estranhas agora, elas vão se tornar mais estranhas. Porque desde aquele tempo Jesus começa a dizer para os discípulos que ele vai para Jerusalém, que ele tinha que sofrer muitas coisas nas mãos dos anciãos, dos principais sacerdotes e escribas, ele tinha que ser morto. E essa se tornou a mensagem nos últimos meses dele. E é claro, a reação de Pedro no verso 22 é: Senhor, isso não vai te acontecer. Longe de ti isso acontecer. Quer dizer, já não basta tudo estar ruim, Senhor? O Senhor não vai dizer agora que vai morrer? Vai ser rejeitado? Isso era muito duro para eles. A confiança deles estava minguando, não havia nenhum conforto. Ia ficar pior. Jesus vai começar a desdobrar os acontecimentos futuros, verso 21 ao 23, para não dizer no 24, ele começa a falar da cruz. Então, uma série de más notícias, piores notícias que eles podiam ouvir. E à luz disso, o Senhor então precisa revelar para eles que, apesar de tudo aquilo que estava acontecendo, os planos do Senhor estavam avançando. E é por isso que é maravilhoso, nesse exato momento ele diz: eu edificarei a minha igreja. Ou seja, não houve mudança no plano. Não houve mudança, não há nenhuma perda, o programa não foi alterado, ele está construindo a igreja. Então a gente precisa dessa confiança quando a gente trabalha com plantação de igreja, como vocês trabalham com plantação de igreja. Nós precisamos dessa confiança, porque como todo o povo de Deus, durante toda a história, a gente precisa dessa confiança quando parece sombria aquilo que olhamos para frente. Quantas vezes vocês, durante toda essa história, já não enfrentaram problemas? Que parecia que a igreja, nós que somos presbiterianos, quantas vezes a gente ouve falar de problemas? Que parece que a igreja, tudo é sombrio, há uma tempestade sobre nós. E você pode imaginar como o Senhor olhou para a igreja primitiva quando eles estavam sendo massacrados. Você pode imaginar como ele olhou para os crentes chineses quando a Revolução Comunista assumiu o governo e eles foram esmagados. Sempre houve momentos em que parecia que o povo de Deus seria exterminado. Você pode ir, por exemplo, no Antigo Testamento, e você pode ver quando Israel estava no Egito. Eles poderiam ter sido perdidos lá. Quando estavam na Babilônia, poderiam ter sido exterminados lá. Ou quando se envolveram na apostasia e se casando com nações de todo o mundo, eles poderiam ter se perdido lá. Sempre houve momentos em que o trem do povo de Deus parecia que ia parar. Continua havendo. Mas isso nunca aconteceu e não vai acontecer. Amém? Não vai. É isso que nos dá confiança. É uma mensagem de esperança para que o povo sitiado, perseguido, martirizado, rejeitado, caluniado, pobre, desprezado pelo mundo, como é o povo cristão, o povo de Deus, ainda vai continuar. E quando parecer que está se perdendo, a gente não viu tudo, a vitória vem. Então, qual é a igreja que Cristo edifica? Quais são as características, quais são as marcas de uma igreja que é edificada por Jesus? A primeira coisa que a gente pode ver aqui é que a igreja que Cristo edifica é uma igreja que tem segurança. O verso 18 diz: eu edificarei.
Eu edificarei. O que nos torna tão certos da segurança de que a igreja vai ser edificada é justamente esse pronome, né? O eu. Quem é aquele que disse eu edificarei? Jesus. Ele é Deus. Deus não pode mentir. E Deus é o Deus fiel, que sempre guarda a sua palavra. Palavra essa que jamais retorna vazia. Sempre realiza aquilo para o qual foi enviada, como disse Isaías. E quando Jesus diz, eu edificarei, então significa que a igreja certamente vai ser edificada. Ela é construída sobre uma promessa. Uma promessa. Eu me lembro quando nós saímos para plantar a igreja em Chácara Brasil. Como eu disse ainda há pouco, sem recursos. Os únicos recursos que nós tínhamos eram o salário da minha esposa, né, que professora do Estado, um excelente salário, fala baixo, né? E também o presbitério que conseguiu, na época, me passar R$900, que para a honra e glória de Deus dava para pagar o colégio dos meninos, né? Então foi a segunda vez na nossa história que a gente passou por um momento como esse, de deixar tudo. Eu ganhava um bom salário na outra igreja em que estava, mas o coração fica pedindo. É algo estranho, né, Sérgio? É algo estranho. Você tem um conforto, você tem uma certeza, essa igreja está aqui. A igreja que eu estava antes, que também foi plantação nossa, depois de 11 anos, com 8 anos nós conseguimos comprar um terreno de 1.800 metros quadrados, na principal avenida de São Luís. Então, muito bem localizado. Até a compra foi milagre de Deus, porque não tínhamos dinheiro para comprar, né? Não tínhamos dinheiro. Eu me lembro que a gente tinha alugado um galpão perto de uns terrenos vazios e ninguém sabia que era o dono daquele terreno, né? Então, assim, fui na prefeitura, não tinha o nome do dono, né? E me disse, como é que a gente vai descobrir o dono? Os vizinhos, ninguém sabia que era o dono. Aí eu coloquei uma placa, vende-se esse terreno, botei meu celular. No mesmo dia me ligaram. Quem é que está vendendo o terreno? De quem está falando? É o proprietário do terreno, é com você que eu quero falar. Eu quero comprar esse terreno. E aí, foi uma bênção que negociamos. O valor era muito alto para nós. Não tínhamos, aí eu pedi 15 dias. Mas 15 dias para conseguir o dinheiro, não, 15 dias para orar com a igreja. Aí começamos a orar, pedir, Senhor, o coração dessa pessoa. Quando eu fui falar com ele, quanto vocês têm para dar? Nós temos esse valor, eu acho que com 300 e poucos mil na época, tinha uns 20 mil, 30 mil guardado. Eu disse, olha, eu posso lhe dar isso aqui. Mas e o resto? Eu disse, eu pago umas promissórias se você quiser. Gente, deu certo, glória a Deus, né? Eu assinei naquele dia, meu punho doeu de tanto assinar promissória, nem financiado foi, né? Então, assim, promissórias, e a gente conta, isso é fantástico pensar nisso, de entender que quando Deus está à frente de um trabalho, as portas vão se abrindo e Deus vai realizando. Não quer dizer que vai acontecer com todo mundo da mesma forma, né? Mas é confiança, quando você compreende que Deus está à frente da obra. E você vai. Eu edificarei minha igreja, não somos nós não temos recursos mesmos para fazer isso. Não temos esses recursos. De onde surgiu tanta gente em igreja de Santo Amaro? Por que é uma igreja hoje tão grande? Por causa dos pastores? Não, instrumentos que Deus usou. Por causa de vocês, instrumentos que Deus usou. Não, a obra é dele. Ele edifica. Ele faz, né? E quando parti para o segundo trabalho, foi do mesmo jeito. Mas agora eu recebi uma intimação da minha mãe, que na verdade é minha sogra, eu chamo de mãe, né? É uma mãe. Esse mito de que sogra não é boa, tá errado, gente. Minha sogra é uma mãe para mim, né? Então minha mãe disse assim, a próxima vez que você sair desse jeito, eu não vou mais junto. Eu já estou, Serginho, eu já estou pensando seriamente em sair para outro projeto, né? Porque ela disse que não vai. Porque quando eu saio também com uma pequena igreja. Nós somos 8, né? Então, assim, sai eu, minha esposa, meus cunhados, meus filhos, minha sogra e os 2 cachorros, e o cachorrinho, e faz 8.
né? E a gente tem uma pequena congregação, já começa bem. Primeiro eu tenho público para me ouvir, né? E aí o segundo desafio também foi assim, começamos na garagem da casa dela, né? Somos somente nós, e aí fomos evangelizando, convidando, e aí a garagem foi ficando pequena. Aí eu fui a diretora de uma escola pública que tem no bairro, eu tinha lido sobre o começo de igrejas na Nigéria, e aí eu vi que lá eles começam escolas públicas. Eu disse, olha que ideia legal, né? E aí eu fui na escola pública do bairro, falei com a diretora, cedeu o espaço, começamos todo domingo lá. Dia de sábado a gente limpava a escola, domingo funcionava a igreja, e foi crescendo. Com 4 meses de lá, a diretora disse que a escola ia passar por reformas. Tivemos que sair para alugar algum local. Um rapaz recém-convertido lá disse, pastor, procure lugar que 6 meses eu pago de aluguel. Aí foi assim, a gente mudou. E logo Deus fez um milagre, um irmão ganhou uma causa na justiça e conseguimos comprar o terreno, construir a igreja. O Serginho conheceu. E Deus tem nos abençoado, a igreja tem crescido para a honra e glória do Senhor. É um bairro onde a única igreja que possui é a nossa, a igreja construída é a nossa. Já tem 2 outros trabalhos lá, ponto de pregação, mas a nossa é a única igreja do bairro. Então você imagina o número de visitantes que a gente recebe e a forma como a igreja tem crescido. Eu edificarei minha igreja. Eu edificarei minha igreja. Existem padrões muito óbvios apresentados para a gente viver uma vida correta nas Escrituras Sagradas. Diz como a gente tem que andar no Espírito, obedecer a palavra, viver, pensar, falar e agir como as Escrituras Sagradas dizem. A Bíblia estabelece o padrão. E quando a gente começa, irmãos, a viver em obediência à palavra de Deus, quando nós andamos dentro do parâmetro divino da palavra de Deus, nós nos tornamos um canal através do qual Cristo vai edificar a sua igreja. Quando nós deixarmos de obedecer a palavra de Deus, nos desviarmos de uma vida de justiça e obediência para uma vida de desobediência, nós abandonarmos o padrão bíblico, então o canal vai ser bloqueado. Mas a igreja do Senhor vai continuar a ser edificada. O Senhor passa a usar um outro grupo para fazer isso. Sei que você já viu por aí muitas igrejas que começaram muito bem e não estão tão bem. Isso não significa que a igreja não vai ser construída ou edificada. Significa que as pessoas não estão na posição para o qual Deus possa usá-las. Uma igreja em que as pessoas estão na posição correta para serem usadas, esta igreja vai ser edificada. Ele corta os ramos mortos quantas vezes precisar para que o fluxo da vida continue a correr dentro da igreja. Ele edifica a sua igreja. Isso é confiança. As pessoas pensam que devem dar uma mãozinha para Deus. Eu sei que dizem da nossa igreja lá, como a igreja de vocês também, pelo que eu estou vendo, da mesma forma. Eles dizem assim, o que esses presbiterianos pensam que são, né? O que eles pensam que são? Só canta hino, uns cânticos antigos, quando muito, não tem nada assim maravilhoso para ver, né? Nada visível, não tem uma coreografia naquela igreja. Não tem um teatro acontecendo durante o culto, né? Não tem uma queima de pecados escrito no papel, na fogueira santa. Não tem uma coisa tão simples, um culto tão simples. Não vai crescer, não vai para frente isso ali. Não é assim? Você não sabe de se ouvir isso, né? Chamamos de sorveterianos, bem que aqui está frio mesmo, um ar-condicionado, né? Vem de 32 graus à sombra, né? Mas irmãos, nós estamos esperando em Deus, amém? Nós não estamos aqui para inventar nada, para atrair pessoas, para trazer para a igreja, através de coisas que sejam mirabolantes, invenções humanas, não! Porque nós resolvemos apostar, confiar na palavra de Deus. A palavra do Senhor, na simplicidade do culto, na exposição fiel das Escrituras Sagradas, na pregação de Cristo, da glória do Senhor, do poder dEle. Nós estamos confiando no Espírito Santo, Ele existe, Ele opera pela palavra, Ele quis que fosse assim. Nós confiamos e esperamos no Senhor. Nós esperamos o milagre de Deus.
Nós estamos confiando nele, que ele irá dar o crescimento glorioso para a sua igreja. É emocionante quando você faz parte de um lugar onde o Senhor está edificando. É por isso que o compromisso em meu coração é fazer o que a Bíblia diz. E quando você faz tudo o que a Bíblia diz, você faz isso, Cristo edifica a igreja. Você está deixando Cristo edificar a igreja. E essa é uma alegria. E eu creio com todo o meu coração que aqui, tanto quanto lá em nosso projeto da Chácara Brasil, tem sido o que é, porque Cristo fez dessa maneira. As pessoas me perguntam isso o tempo todo lá. Como a igreja em Chácara Brasil conseguiu ser o que ela é em tão pouco tempo. Hoje nós estamos com 3 anos de trabalho, desde o início na garagem da casa da minha mãe e sogra. 3 anos fizemos agora, vamos fazer agora no final do ano. E já somos 85 membros comungantes, com mais as crianças, jovens, chegamos a 100 e poucos membros. E as pessoas sempre perguntam assim, como é que ficou assim em tão pouco tempo? Qual é a pergunta por trás? Que truque você usa? Tem colega que me diz assim, você aprendeu com o Edir Macedo a pedir dinheiro? Eu digo, não faço isso na igreja. Qual é o método? Qual é a abordagem? Inclusive tem pessoas que vão na igreja assistir culto e no final me procura para saber o que está sendo feito. É maravilhoso. É que quanto mais eles visitam nossas igrejas, mais percebem que não tem nada de anormal, nada tão estonteante, nada tão inteligente aos olhos humanos. Nada. Na verdade, nós nem somos tão brilhantes para fazer isso, Se a gente for fazer aqui coreografia, não vai dar certo, não vai ficar legal. A gente não sabe fazer isso. A gente não sabe. Lá no Maranhão, vocês sabem, a festa de São João, ela é muito famosa por lá. Teve um rapaz que foi membro da igreja que eu plantei, e ele mora em outra cidade já há alguns anos. Ele me ligou, disse, pastor, eu estou agora congregando na igreja tal, e olha, falei do Senhor, eles querem que o senhor venha pregar aqui no nosso arraial. Oi? Como é que é? Sem João é roça. Sem Jesus é roça. Então, esse era o nome do arraial. Eles querem que o senhor pregue aqui. Eu disse, filho, eu me entristeço contigo. Foste minha ovelha durante 7 anos. Não aprendeu nada do que eu falei, deixou de me conhecer. Nós não precisamos, nós nem sabemos fazer isso. Boate gospel, nós não sabemos fazer esses negócios. Não sabemos, não adianta. Eles fazem melhor, o povo que está lá fora faz melhor do que nós. Nós não temos que nos envolver com isso. De forma nenhuma. Sabe, nós não somos brilhantes para fazer isso. O que está acontecendo aqui em Santo Amaro, e nas igrejas que o Senhor tem abençoado dessa forma, é que vocês e nós lá temos pessoas comprometidas com Jesus. Esse é o ponto. Comprometidas com Cristo. E onde você tem um canal de justiça, o Senhor diz, é ali que eu vou edificar a minha igreja. É ali que eu vou edificar. Nós não temos nenhuma garantia de que isso é permanente. Porque no dia em que nós deixarmos de andar na obediência à palavra de Deus e pararmos de fazer as coisas conforme o livro sagrado, então o Senhor vai usar outro lugar. Você já deve ter visto isso acontecer. Jesus disse em João 6, tudo que o Pai me der virá a mim, o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. É o Senhor que edifica a igreja. Que bom que é assim, né? Segurança. Segurança. Confiança. Podem continuar como estão. Com os pequenos grupos. Podem continuar. Mas, se o povo abandonar a palavra de Deus, pequeno grupo não vai fazer a igreja crescer. Evangelismo nas ruas não vão fazer a igreja crescer. Nada disso. Se nós não tivermos firmes na palavra de Deus.
Sabe por que o Senhor está edificando a igreja? Por favor. Efésios capítulo 5 diz assim: maridos, amai vossa mulher, como é que diz? Como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para quê? Aí vem o motivo: para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Olha o verso 27. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Então, sabe por que o Senhor está edificando a igreja? Para apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa. O que ele quer dizer com isso? Ele quer apresentar a igreja a si mesmo como um veículo, através do qual ele pode manifestar a sua glória. O Senhor tem manifestado sua glória aqui, através de vocês. É por isso que Efésios capítulo 3, verso 21 diz: a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Deus está construindo a igreja de um modo que quando a igreja for construída, nenhum homem vai ser capaz de dizer: olha o que fizemos. Olha o que nós fizemos, a igreja Santo Amaro. Olha como ela está bonita por causa daquilo que fizemos. Não. Não. No fim, isso é unicamente e somente para a glória do Senhor. Amém? É por isso que a gente se opõe à sabedoria humana na edificação de uma igreja. Há uma outra verdade aqui que também é inspiradora para mim com os projetos de plantação. Porque não só a certeza da igreja, mas a intimidade dela. E eu adoro isso. Ele diz: eu edificarei o quê? A sua igreja. Qual é? Pode responder: vale um copo com água no final do culto. A minha igreja. Não a grande igreja. A minha igreja. E eu amo de paixão esse pronome pessoal aqui. Eu edificarei a minha igreja. Ele é o construtor. Não é por causa do pastor Sérgio, não é por causa do conselho, não é por causa do pastor Gilvan. Ele é o arquiteto, ele é o arquiteto, ele é o dono. Nós devemos ser para o louvor da glória dele. Nós somos sua possessão pessoal. Nós somos o corpo. Somos um com ele em uma maravilhosa intimidade santa. Ele nos comprou, Atos 20, 28 diz, com o seu próprio sangue. É dele, somente dele. No Antigo Testamento Deus diz que quando você toca Israel, toca na menina dos olhos dele. Então veja, você toca na igreja, você irrita a Deus, e a igreja é dele. Intimidade com ele, união com ele para sempre. Ah, que pensamento abençoado. Davi nos Salmos sentiu essa intimidade. Deus não é impessoal, irmãos. Deus não está longe. Deus não é indiferente. Deus é um Deus que se aproxima. Ele é um amigo que fica mais perto do que o irmão. Nós não pertencemos a alguma organização. Pertencemos a uma união íntima. Pertencemos ao Senhor. Amém? Muito. Perdão, essa é a intimidade da igreja. Sabe, nós conhecemos pessoalmente Jesus. Essa é a diferença. Essa é a diferença. Eu fui muito criticado quando, no segundo projeto, né? Nós tínhamos acabado de organizar a igreja Nova Esperança. E depois, então, eu decidi com o conselho que iria sair para começar um novo trabalho. Então a crítica era pelo fato de sair sem nada, de estar recebendo um salário razoavelmente bom para a região e sair sem nada. Sérgio me perguntou, acho que foi hoje ou ontem, qual era o meu projeto agora? Se eu tinha desejo de sair. Eu fico preocupado porque está filmando. Da minha mãe, sogra, eu ouvi.
Mas hoje, meu desejo é concluir o projeto que tenho. É concluir. Mas meu coração pede que, quando concluir, comecemos um novo trabalho. Não sei para onde o Senhor vai me mandar. Mas essa intimidade com Jesus me garante que onde formos, o Senhor vai edificar a igreja dele. Isso deve mover nosso coração. Sabe por quê? Nós não somos qualquer coisa. Além da intimidade, nós temos uma identidade. A identidade da igreja, eu construirei minha igreja. O que ele quis dizer com isso? O que ele está dizendo aqui? Algumas pessoas querem que acreditemos que aqui ele está falando sobre a igreja como a conhecemos. Aí, de repente, estamos caminhando pela estrada em Cesareia de Filipos, e o Senhor Jesus olha para o discípulo e diz: olha, eu vou edificar a minha igreja. Aí, imediatamente, todos os discípulos olham para uma planta baixa, né? Ele abre uma planta, a primeira igreja presbiteriana em Cesareia. Não era esse o fato. Nós não podemos ler esse texto com uma definição técnica de igreja do século XXI, como nós conhecemos, igreja local. Se você quiser, eu creio, realmente fazer justiça à passagem, basta mudar o nome igreja para assembleia. Porque é isso que a palavra significa. As pessoas reunidas sob uma determinada autoridade, ou sob uma certa bandeira, ou sob um determinado propósito. Então não havia batistas, presbiterianos, luteranos, organizações, pastores. Não, ele está usando um termo no sentido bem geral aqui. É a primeira vez que a palavra aparece no Novo Testamento, é usada outras vezes em Mateus 16 e Mateus 18. Não pode ser visto como um termo técnico para a igreja aqui em Mateus, é um termo geral. Por exemplo, os gregos usavam para uma reunião na cidade. Eles usavam para um grupo de pessoas que se reuniam como homens livres sob o governo eterno do Estado. Era uma palavra secular. Então o judeu iria compreender como um encontro, uma coleção de pessoas, não o significado paulino, petrino, joanino que vai ter. Então é muito provável até que Jesus aqui, como ele falava em aramaico, ele vai usar uma outra palavra, kahal, que significa congregação. Então ele está realmente dizendo: eu vou edificar a minha congregação, o meu povo, eu vou edificar a minha comunidade redimida. Em Atos 7:38, por exemplo, Estevão está falando e usa a palavra para se referir à nação de Israel. Este Moisés que esteve na congregação no deserto, é a mesma palavra. Ele está identificando Moisés com o povo de Deus reunido ali no deserto. Portanto, se refere à assembleia de reunidos, judeus reunidos no deserto lá. Então a palavra não pode ser, eu creio, forçada num significado muito técnico no início da revelação bíblica aqui. E o que o Senhor está dizendo é: eu vou continuar a construir meu povo redimido. Eu até creio, na verdade, é um sinônimo para reino. Esse é realmente um conceito, eu creio, interpretativo chave para nós. A palavra igreja aqui, e no verso 18 ele usa a palavra reino. No verso 19 ele usa de forma, eu creio, sinônima, meio que paralela. Então ele está dizendo: eu vou construir o meu reino. A minha igreja é meu reino. Eu vou construir o meu povo. Eu vou edificar esse meu povo. Ele está dizendo: eu tenho reunido meu povo, redimido esse povo, e essa rejeição que há a mim, essa hostilidade, não vai mudar isso. Eu vou continuar reunindo meu povo redimido. Portanto, a essência do texto é que há continuidade da igreja. Ele está construindo, ele está edificando. É muito importante entender isso. Jesus está dizendo que não importa o que o mundo faça, não importa como o mundo reage a mim ou a você, ao Evangelho, ele vai continuar construindo a igreja. Não importa o quão apóstata seja a nação de Israel,
ou ele edificará a igreja. Nós poderíamos dizer hoje, não importa o quão liberal a igreja seja, ou esteja se tornando em alguns lugares, não importa como o cristianismo tem se tornado apóstata, não importa o quão decadente o Brasil esteja, não importa o quão ímpia é essa sociedade sem Cristo, isso não vai frustrar a edificação da igreja do Senhor. Mesmo que os vizinhos não gostem de nós. As pessoas me perguntam o tempo todo sobre isso. O que eu acho que vai acontecer com a igreja se o Brasil for invadido pelo islamismo, que está na moda, né? No Maranhão já tem. No dia, uns 2 meses atrás, chegaram 6 muçulmanos lá, né? E eles sempre fazem assim, eles chegam primeiro no local e eles começam a investigar o local. Então eles andaram os 6 por São Luís, para todo mundo ver. Depois eles desceram para algumas cidades do interior, ao redor de São Luís, para todo mundo ver. Os jornais mostraram, foi uma coisa... e agora eles já foram. Quando voltarem, eles vão voltar com mais deles para poder fixar lugar lá. É assim que eles fazem. Então, isso virou uma febre lá em São Luís e as perguntas sempre eram essas. O que vai acontecer? Houve palestra, congresso, conferência sobre islamismo, que eu achei interessante que fosse feito. E a minha pergunta é, o que vai acontecer, pastor, quando esse povo chegar aqui? Eu disse, com a igreja? Sim, nada. Mas não vai nada acontecer. Essa não é a questão na edificação da igreja, irmãos. Jesus disse, eu edificarei minha igreja. Nós temos segurança, intimidade e temos uma identidade, um fundamento, a doutrina dos apóstolos, sobre essa pedra invencível. As portas do inferno não podem prevalecer, não tem autoridade sobre ela. A chave do reino pertence a nós, o evangelho. Nada vai acontecer. Nada. Ah, pastor, mas os crentes podem morrer. Vão morrer. Pode uma bomba explodir na sua casa, pode explodir também. E era engraçado o medo, né? Eu disse, o que tem o crente morrer? O que tem o crente morrer? Uai, você não quer ir para Jesus? Eu quero, pastor, mas não quero agora. Mas não é você que determina a hora. Eu gosto lá na igreja, na pedra fundamental, ela fica aparente, a placa. E lá na pedra fundamental eu tinha feito um relatório, uma agenda com nome, telefone, endereço de todos os membros fundadores, né? E o primeiro é um irmão de nome Alain. Toda vez que a gente fala sobre isso, eu disse, o Alain é o primeiro a morrer. Porque eles vão pegar esse relatório, já tem o telefone dele, tem o endereço dele, né? E vão perseguir, vão matar. Sim! O sangue dos mártires, né? É a sementeira do evangelho. Nada vai acontecer com a igreja vai continuar sendo edificada, amém? Ah, sim! E eu gosto dos versos 20, para a gente finalizar. Então advertiu o discípulo de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Por que as pessoas ele não quis que dissessem? Naquele período, eles estavam querendo um Messias político. E as pessoas estavam procurando ele dessa forma. Ele diz, olha, não digam para eles que eu sou o Cristo. As expectativas deles são todas distorcidas. Meu reino não é daqui, meu reino é espiritual. As pessoas não entendem a dimensão espiritual do reino. Ah, irmãos, que igreja Cristo está edificando? Uma igreja espiritual, uma igreja com autoridade, uma igreja com invencibilidade, uma igreja com fundamento, sob a revelação de Deus vivo, doutrina dos apóstolos, uma igreja edificada, firme, que vai trazer glória ao nome do Senhor. Essa é a promessa. Então, se você, no seu coração, sentir o desafio de Deus, aquela vozinha no ouvido dizendo, vai plantar uma igreja, vai ser pastor, vai ser um missionário em terras estranhas. Não tape os ouvidos. Ouça a voz de Deus, procure os pastores da igreja, procure o conselho. Eles vão orientar você. E mesmo que você não tenha nada, nada vai faltar. Nunca faltou para mim. Nunca faltou para minha família.
eu sei que nunca vai faltar. Ah, tem uma coisa que você recebe de presente: sofrimento. Você não quer ser igual a Jesus, né? Jesus sofreu mais do que todo mundo, né? Então, se eu quero ser igual a Jesus, sofrimento vai vir. Tem uma coisa que aconteceu com a minha família hoje, desde o primeiro dia que eu coloquei os pés no seminário, nunca mais faltou doença em casa. É uma espada que corta a minha família. É conhecido já isso lá no Maranhão. Todo mundo sabe isso. Foram muitos sofrimentos no seminário e continuou no ministério. Quando não está a minha esposa, um dos filhos ou a minha sogra, minha mãe. Essa semana foram os dois, né? Minha esposa e meu filho. Mas a minha família entende isso. É um espinho que a gente carrega, é uma dor que a gente sente. Mas eu sei que meu Redentor vive e enfim se levantará sobre a terra. Ele conduz a nossa vida de fé em fé, de fé em fé. Ele tem seus propósitos. Se você está sofrendo, passando por lutas, se você está de acordo com a palavra de Deus, entenda que o Senhor tem um projeto, um plano aí. Talvez fortalecer mais a sua fé, talvez manter você mais próximo dele. Se você está sofrendo, mas você não tem andado nos caminhos do Senhor, então isso é disciplina de Deus. De alguma forma Deus está agindo para melhorar você para Ele. Sofrimento é marca do crente. A gente não pede por ele, não sai na rua dizendo, eu quero pegar um câncer. De jeito nenhum, você não é louco. Mas se vier, uma menina lá na igreja morreu com 33 anos de câncer, 30 anos lutando contra o câncer. Nunca se queixou, nunca murmurou. E o pai dela no dia do velório disse, o câncer da minha filha foi uma bênção de Deus para nós. Porque foi através dele que ela que ela foi convertida a Cristo, foi através dele que eu fui convertido a Cristo, foi através dele que meu sobrinho veio para Cristo, foi através dele que outra filha veio ao Senhor. Nunca despreze os ensinos e a forma como Deus lida conosco. Somos parte de algo maravilhoso, bem-sucedido. E minha oração por esta igreja é que sejamos tão comprometidos com a palavra de Deus, tão comprometidos com o Espírito de Deus, que seremos um lugar onde Ele pode edificar a sua igreja. Porque há muitos lugares que se chamam igreja, onde Deus não está edificando a igreja. Vamos orar? Pai, nós viemos esta manhã, queríamos conhecê-lo mais, queríamos ter nossos corações famintos, alimentados. Queríamos derramar nosso louvor, queríamos ser levados a uma nova visão do Senhor. Isso aconteceu pela graça do Teu Espírito. Muito obrigado. Obrigado por nos ministrar o coração. Obrigado que em nosso culto a Ti fomos alimentados e nossos corações se deleitam em sermos parte de Tua igreja. Obrigado por este lugar, a Igreja Presbiteriana de Santo Amaro. Um pequeno lugar onde, por causa da piedade das pessoas, por causa da santidade da liderança, por causa de todo o nosso, desse povo comprometido de estudar a Tua palavra, o Senhor tem usado para edificar a Tua igreja neste bairro e nesse estado, para a Tua glória e para a nossa alegria. Obrigado. Ajude-nos a sermos fiéis, a sermos inabaláveis. Que este lugar seja sempre um canal onde Tu possas edificar o reino, onde Tu podes continuar a reunir-se na intimidade com Teu povo redimido. Essa é a nossa alegria, ser uma pequena parte disso e depois estar para sempre na multidão da igreja dos primogênitos, louvando, glorificando Teu nome, Teu bendito nome para todo sempre. Amém. Amém.